Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começou uma chuva aqui agora, então pode ser que você escute esse barulhinho de chuva no fundo, gostosinho, vontade de dormir. Estamos de volta para mais um vídeo, esse vídeo é um react. Galera, a gente tem tanta ideia, a nossa produção tá com tanta ideia, a gente quer fazer live, a gente quer fazer react. Então, como que a gente vai saber o que a gente vai fazer? De acordo com o seu like, não é, produção? Se você der like, se você comentar que você tá gostando, a gente vai entender que é esse vídeo que você gosta. E hoje nós vamos fazer um react sobre uma garota que mora aqui nos Estados Unidos com a mãe e falando das dificuldades aqui dos Estados Unidos, tá? E eu vou reagir com vocês. A Giovana tá aí atrás e ela vai dar a opinião dela também, como filha aqui nos Estados Unidos. E vamos que vamos. Momentos que já pensamos em desistir de morar nos Estados Unidos. A língua. Eu cheguei aqui sem falar. Acho engraçado, né? Começar falando as duas juntinho, bonitinho, né? Momentos, as duas bem sincronizadinhas. A língua. Não falar o idioma do país é muito difícil. Eu não consigo entender como tem gente aqui até hoje que mora aqui há 20 anos e não fala absolutamente nada, não se comunica. Eu entendo, cada um tem sua dificuldade, cada um tem seu time, eu não tô apontando dele pra ninguém. Mas ia facilitar muito a sua vida se você falar o idioma. Falar nada de inglês ainda continuo. Não, você melhorou muito. Não, mas eu tô engatinhando, tô falando que nem uma criança de 2 anos de idade. Mas consegue bater um papo, mas no começo foi muito difícil mesmo. Isso pra mim é uma coisa muito difícil, inclusive assim, vai no médico. Como que eu vou falar com o médico? Vai no veterinário levar o Léo, por exemplo. Como que eu ia falar? Pessoal, assim, tem um filme que eu assisti que tá tendo um caos no mundo, acho que para a internet no mundo inteiro, os Tesla da pau, tudo. E tem uma mulher, se eu não me engano, ela é mexicana, enfim, o filme é americano e tem uma imigrante correndo, ela tá no meio do caos e o cara passa por ela e ela tá chorando desesperada e ele tenta se comunicar com ela. Ele quer ajudar, mas ela não fala o idioma. Ele entra no carro e abandona ela. Ou seja, se você não consegue falar o que você tá passando, a comunicação ela é importante. Imagina, você vai no dentista, a minha dificuldade aqui nesses meses. Você vai no dentista, você vai no médico, é difícil mesmo se comunicar, galera. Aprendam o idioma se você puder. Veterinário. Então eu dependia muito de outras pessoas no começo, porque a Gabi também não falava tão bem inglês, nem o Guilherme. Então isso daí fez eu pensar em desistir muitas vezes. Existe também, isso que ela falou, eu dependia muito de outra pessoa. Aí o que vai ter de oportunista brasileiro que fala inglês te cobrando absurdos só pra te ajudar a tirar uma placa pro seu carro, só pra te ajudar a ir ali resolver um problema. Absurdos. Absurdos e mais absurdos. Então assim, é mais uma questão também, depender de outra. Por mais que você trombe um amigo, cara, quem que vai sair na moral, vai parar a vida, a nossa vida que é extremamente corrida pra te atender? Não é fácil. Aí fez eu pensar em desistir muitas vezes. E às vezes ainda, por isso eu ainda penso. E você? Eu tinha uma carreira bem consolidada, mais ou menos, no Brasil. Claro, não era, sei lá, bam, 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 mas eu trabalhava bastante. Nunca ficava, tipo, muito tempo parada. E aí, mudando pra cá, as coisas mudam, né? Porque começa do... Gabriela, eu te entendo. Eu tava na mesma fase no Brasil. Assim, né? Estamos falando, você é da televisão, eu estou falando, eu era do YouTube. Mas eu tava com alguns contratos, tava fazendo umas coisinhas e eu te entendo. Assim, claro que a razão pela qual nós viemos para os Estados Unidos é diferente. Eu vim para os Estados Unidos por conta de problemas mesmo de cabecinha, doentinho, louquinho do bairro. E eu queria me livrar de algumas coisas. Fugir mesmo, né? A realidade é essa. E também porque eu tinha conhecido uma pessoa aqui, vocês sabem, vamos lá. Mas, Giovana, já pensou em desistir? Eu já. Agora você pensa? Não, agora não mais. Mas no começo você pensava em voltar pro Brasil? Eu pensava. Na primeira semana que eu cheguei aqui. Eu lembro, você chorava bastante, era bem difícil. Sim. E também tem a questão da Giovana estar com a mãe dela lá, conviver, e eu, um homem, né, eu tenho certeza. Aí as pessoas, mas sua filha é bi e ela namora uma mulher. Galera, você sabe a felicidade da sua filha estar com sofrimento, chorando, querendo ir embora, e de repente ela tá feliz e quer ficar e vai se adaptar? É esse agradecimento que eu tenho à namorada, amiga, companheira da Giovana, que é a Micaela. Por ela, a Giovana ficou aqui, eu tenho certeza, incentivou muito. Então eu quero ver minha filha feliz, independente se é com homem ou com mulher, mas isso é um tema para um outro vídeo. Essa pressão também, porque tem muita pressão externa. Gabi não vai voltar a fazer novela? Gabi isso, Gabi aquilo. Diretores, produtores, agentes, tipo...
Pessoal, teve um bolão entre meus amigos blogueiros, blogueiras, família da Giovana, falando, o Jefferson é blogueiro, ele não vai durar nada nos Estados Unidos. Por que você vai abandonar sua carreira aqui? Eu falei num vídeo anterior, um vídeo pra trás, dei o exemplo do meu pai, o Wilton, sobre o negócio de cigarro. Agora eu vou dar o exemplo do meu pai, Roberto, que é do primeiro casamento da minha mãe, o Robertinho, baixinho. Pai, te amo, um beijo, saudade. Meu pai trabalhava num banco, que era o banco do Ayrton Senna, o Banco Nacional. E ele foi demitido, recebeu um dinheiro, e todos os amigos dele continuaram no banco. Eu lembro de um amigo dele, que tinha uma perninha torta, meu pai joga futebol, ama futebol, é fascinado. E esse cara sempre ia lá pra poder chamar meu pai pra voltar pro banco, e o dinheiro era bom. E meu pai tinha virado carpinteiro, trabalhar no sol, enfim, mas ele é chefe dele mesmo, ele trabalha por conta, ganha o dinheiro dele. E eu lembro, cara, que claro que eu queria que meu pai também trabalhasse no banco, porque tinha o status. Meu pai falou assim, Jefferson, minha vida lá era escravidão. Meu pai tava ficando doido já. Olha que da hora, mano, ter na minha família alguém que já tinha uma consciência de que dinheiro não era tudo. Aí às vezes as pessoas não entendem como que eu abandonei a minha carreira no Brasil pra cuidar da minha saúde mental, pra cuidar trabalhando braçalmente, mas vim me cuidar psicologicamente. Eu tive esse exemplo dentro da minha casa. Meu pai abandonou voltar a trabalhar no banco, ganhar mais dinheiro, ser uma coisa mais estável, para arriscar, buscar uma qualidade de vida, ter mais tempo com a família, enfim. Exemplo. Só uma coisa que eu gostaria de falar rapidinho. Galera, vai por você, tá? Independente se você quer vir nos Estados Unidos ou não, independente do que eu falar ou não, eu não sei da sua vida, eu não sei o que está passando, não sei quais são os seus planos. E é muito injusto você querer responsabilizar as pessoas que estão aqui contando um monte de mentiras sobre os Estados Unidos depois que você veio pra cá, porque, tipo assim, é a sua vida, mano. Então, pensa o que você quer. Independente os outros, mano, ninguém vai estar aí pra pagar suas contas no final. Eu aceito a opinião na minha vida de quem paga minhas contas. Aí às vezes a gente fica, será que eu fiz merda? Eu era administradora de empresas no Brasil. Eu era empresária antes da Gabi nascer, até a Gabi crescer um pouquinho. Depois eu passei a ser empresária da Gabi. E aqui eu tive que começar a ser babá. E eu amo criança, mas às vezes a gente pega umas criancinhas meio que... Galera, choque de realidade. Eu sempre falo isso para as pessoas, parece um absurdo, né? Mas num ano eu tava passando o Natal com o Whindersson Nunes, que todo mundo conhece, gravando com Felipe Neto, Ludmilla, bailarina do Faustão e badalação e tal. Pouquíssimo tempo depois eu tava de madrugada limpando o mercado. Eu lembro de uma noite eu chorando, que eu tinha cortado. Eu cortei aqui, ó, não sei se dá pra ver. Esse corte aqui eu nunca vou esquecer. Foi uma noite, uma madrugada. Fazia mais ou menos uns 2, 3 meses que eu morava aqui nos Estados Unidos. Eu tava dirigindo pro mercado, era mais ou menos uns 40 minutos de casa. E eu tava sentindo uma dor, uma angústia. O horário, né? Ninguém tá acordado no Brasil esse horário. E é difícil, galera. Eu com esse corte assim, ó, nessa hora eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É um corte que me marca muito, porque foi um momento que eu pensei, cara, o que eu vim fazer nesse lugar? É complicada. E assim, quando a criança começa... E também, assim, só uma coisa rapidinho, galera. Se você é dentista, advogado, minha opinião. Se você ganha entre 10, 15 mil reais no Brasil, fica no Brasil, mano. Com a sua família, com seus parceiros. O Brasil tem os defeitos dele. Essa é a minha opinião. Se você ganhar bem, você tá bem da cabeça, tá perto da sua família, não venha caçar Estados Unidos. Se você é uma pessoa família, também não, tá? Por quê? O choque de realidade é muito grande. Você ser um advogado no Brasil, você ser um dentista, você ter uma condição e você vier pra cá, se você não tiver o diploma daqui, você vai trabalhar cortando grama, limpando o mercado, house clean, obra, tá? Então, você tem que estar preparado. Eu, graças a Deus, tenho um break. Eu vim do orfanato, né, gente? Eu vendia pão na rua. Eu trabalhava de vendedor. Fui forjado com outras ideias. Então, quando tiraram o sarro de mim achando que eu era só maquiagem... Por isso que eu acho louco isso, né? O mesmo cara que jogava telha pro alto, super bruto, passa maquiagem e fala de moda. E, tipo, ninguém achava, porque as pessoas acham que você é um só. Elas colocam você numa caixa e acham que você é aquilo. Não. Sempre fui trabalhador, sempre trabalhei a minha vida inteira. Apesar de ter gente aqui na internet falando que eu sou vagabundo, fui vagabundo, enfim. Nunca, sempre trabalhei minha vida inteira. Minha filha sabe, minha família sabe, e as pessoas próximas de mim sabem. Então pense bem antes de vir pra cá, porque o pau vai torar pro teu lado. E assim, quando a criança começa a te maltratar, eu muitas vezes pensei em desistir. Sim, minha autoestima vai lá embaixo. Minha mãe voltava muito triste pra casa. Assim, já teve situação assim... A criança chutar e falar, sai daqui, vai embora. Que o motivo que mais... Galera, molecada é difícil. Eu tenho uma filha pequena de 3 anos, às vezes a Giovana me ajuda
a cuidar dela. E assim, eu tento no máximo não deixar, porque a Giovana não é mãe, ela é irmã. Eu não acho legal deixar essa responsabilidade. Só que aqui a gente conversa aqui em casa sobre essa questão de tipo, é uma parceria, né? Eu mantenho a casa sozinho financeiramente. Às vezes eu preciso que ela fique 2, 3 horas com a Sol. Graças a Deus. Sou grato pelas minhas 2 filhas. A Giovana me ajuda assim, ó, de uma forma. Minha vida, já falei em outro vídeo, tô falando aqui de novo. Eu nunca vou cansar porque é uma parceira. A gente tem nossos BO, normal, mas é uma parceira, me ajuda. Eu só tento, às vezes quando eu tenho também posso dar um qualquer pra ela, né, Gi? De vez em quando o pai dá um dinheiro por ela ter cuidado, se ela cuidou durante muito tempo, porque ela é minha filha e só a irmã dela, não é mãe. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Criança é complicado e cuidar de criança aqui nos Estados Unidos não é fácil. Mas já me fez pensar em desistir foi ver minha mãe triste, tipo, quando a minha mãe se sente muito sobrecarregada. Eu não gosto de ver minha mãe triste. E aí, por isso que às vezes eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tenha que trabalhar muito. Minha mãe, que saco, gente. Hoje foi um momento muito difícil pra mim. Sim, tipo, é muito... Galera, as pessoas, elas querem ver só os carros baratos. As pessoas, elas querem só ver os comida legal, os filmes de Hollywood e tudo mais. Ninguém quer ouvir esse tipo de coisa porque as pessoas não aceitam. Como assim os Estados Unidos não é o que eu sempre sonhei, galera? Não é! A realidade não é a mesma. O bagulho é diferente aqui. A gente trabalha muito. Giovana, quando eu tava trabalhando no aeroporto e fazendo Uber, você me via quantas horas por dia? 1 hora, às vezes, porque eu saía pra escola, né? Você não me via. A gente já ficou 3 dias sem se ver, Giovana. É verdade. Porque eu saía às 9, voltava às 10, do aeroporto já saía pra rodar no Uber, voltava às 4 da manhã. E tinha que estar no aeroporto 9 depois, no outro dia seguinte. Isso aqui foi uma realidade, a nossa realidade o que é uns... 1 mês atrás, né? Saí do aeroporto porque tava ganhando bem menos, compensa muito mais. Eu só tô aqui hoje porque eu tomei uma decisão. Vou sair do aeroporto e vou só fazer Uber. E essa é uma outra questão. Jamais seria a vida que eu tenho sendo Uber no Brasil, morando nessa casa. Eu sustento essa casa inteira só sendo Uber. Esse é o ponto positivo, mas estamos falando de coisas, poder, dinheiro. Agora, qualidade com a minha filha é um pouco mais difícil, a Giovana sabe. Dói meu coração às vezes, assim, de não poder tá mais tempo. Eu fico, né, filha? Assim, sempre que eu posso, a gente tá junto, tá conversando, a Sol, fico muito com a Sol. Às vezes eu deixo de trabalhar, poderia fazer mais dinheiro, é mais fácil se abandonar seus filhos e correr atrás do dinheiro. Mas eu optei por querer ter um relacionamento com as minhas filhas, pro dia que eu ir embora, elas lembrarem que eu tava ali, que eu aconselhei, que eu fui parceiro, pelo menos é o que eu tenho. Não cobro nada das minhas filhas, nenhum tipo de gratidão por isso, porque não é esse o meu papel. Eu não cobro o amor das minhas filhas, não. O papel das minhas filhas é me respeitar para eu poder dar o melhor para elas. Agora, elas vão me odiar às vezes com decisões que eu tomar, elas não vão gostar da minha firmeza como pai, mas eu tenho a obrigação de dar o melhor para elas e o melhor para mim é atenção. Também, além do dinheiro, além do financeiro e ter o que comer no prato. Trabalha muito, cara. Minha mãe não tem tempo pra nada. E mesmo assim, todo o dinheiro vai pra pagar aluguel, comida. E aí, isso me deixa triste, porque eu queria poder fazer mais, só que... Aí, esse é o motivo maior, assim. Isso logo no... Quero que você faça uma conta de cabeça comigo. 1.600 de aluguel, 550 de carro, 350 de seguro, 150 de babá, 200 de mercado. Tem que se vestir, tem coisas, luz, gás, $250, luz, 60, 40. Galera, você ganha muito dinheiro, mas você também gasta muito dinheiro, principalmente agora. As coisas... Giovana, de quando você chegou aqui, há 1 ano atrás pra agora, você consegue ver a diferença nos preços? Consigo, bastante. O preço subiu muito, as coisas aqui estão muito caras. Então, assim, só que a gente não pode parar, a gente tem que trabalhar. E aí eu fico imaginando e eu entendo, compartilho a dor com você, porque você tinha uma vida de celebridade também no Brasil. É muito difícil, galera, não é fácil não. No começo, meu filho chegou pra mim e falou: mãe, você não é mãe. Você não é mãe, você é provedora. Me julgando, sabe? Isso pra mim foi muito difícil, porque eu sou pai e mãe, e eu quero dar o melhor pra eles, mas aqui, infelizmente, é muito... A sua mãe é pai e mãe, e eu sou pai e mãe, né? Aqui também eu tento fazer esse papel, é difícil, galera. Muitas noites, assim, eu já chorei em silêncio, muitas noites eu já pensei em desistir. Eu tinha, além de me curar, assim, psicologicamente, eu tinha um objetivo e eu sabia que, de acordo com o que eu tinha visto, que era em relação à financeira, eu sabia que aqui o negócio financeiro
financeiramente, era melhor. E as pessoas não entendem essa complexidade que é, sabe? Porque assim, eu não acho que os Estados Unidos seja melhor em segurança. Tem um monte de coisa que eu acho que os Estados Unidos não é melhor. Mas assim, falando do dinheiro em si, por vários motivos que não dá pra gente conversar aqui nesse vídeo, é muito amplo. Mas assim, você gosta de coisas materiais, vem pra cá. Se só isso importa pra você, vem pra cá, tá? Agora, se não, você vai querer ir embora, assim como eu quero, a Giovana sabe. Eu quero ir embora, eu faço planos pra ir embora. Eu só não vou embora porque eu tenho minha filha, minhas duas filhas aqui. A Giovana tá gostando de estar aqui agora, ela quer fazer os projetos dela. Né? Tem a Mica aqui com a gente agora também. A Sol também mora aqui, eu quero estar perto das minhas filhas. Mas se eu pudesse, hoje eu tenho condição psicológica de voltar pro Brasil. Eu ainda tenho plano de conseguir umas coisinhas mais e voltar pro Brasil em nome de Jesus, porque essa é a minha experiência e esse é meu pensamento hoje, tá? Tem muitas coisas boas aqui nos Estados Unidos, galera, mas tem muita coisa ruim também, e é isso que falta na internet. Tem amiga nossa que já ficou doente, que é $8 mil de um dia pra tomar um sorinho no hospital. Esses momentos são bem difíceis. Galera, $8 mil de um dia pro outro, tá? É muito dinheiro. E é uma máfia, é a ambulância, é o hospital, é a seguradora e é enfermeiro. Mas é uma máfia. Quando você tá lá dentro, todo mundo te trata muito bem. I don't have insurance. Acabou, vão te chutar pra fora, tchau. Morra ali na rua. Ou eles vão curar você e o bill vai chegar pra você pagar, tá? Sim, os momentos que... Logo que a gente chegou aqui, começou o Guilherme dar problema na escola. E ele disse que ele não entendia também as coisas e foi tudo novo pra ele, então ele começou a dar trabalho. Mas aí depois ele deu de novo. E eu não consegui comunicar com a escola, chegar lá com o Google Tradutor, mas daí o Wi-Fi não pegava, a internet não pegava e... Eu me viro, tecnologia, sim, a gente tá caminhando já hoje pra gente colocar um fone e eu falar em português, você entender inglês, a inteligência artificial faz um monte de coisa, é verdade. Mas galera, no frigir dos ovos, ali na dinâmica do dia a dia, é legal você falar o idioma, isso também causa uma aproximação. Eu sinto que os meus relacionamentos, eu estar aqui até hoje, me proporcionou, a comunidade brasileira é excelente, é muito boa, mas às vezes você vai se sentir solitário, você vai precisar ter... E quanto mais pessoas conseguem se comunicar, menos dificuldade você vai ter com solidão e tudo mais. É difícil, né? Já falamos disso no começo. Eu dentro da salinha tentando falar com a professora e a professora não me entendendo. Então esses momentos também eu falei, gente, eu vim pra cá para os meus filhos estudarem. O que eu tô fazendo aqui? Um momento que já fiquei muito triste foi que na high school, eu sou uma pessoa, gente, que eu não sou falsa e eu não fico tentando ser amiga de todo mundo. E eu não quero ter pessoas só pra ter pessoas pra passar o tempo. Então... Parece que eu tô ouvindo alguém falar aqui, galera, aqui dentro de casa. Vocês são amigas, Giovana? Na escola, a minha melhor amiga é a Alissa. A Alissa tava sempre estudando. Então, às vezes, no recreio, ela tava estudando. Às vezes, eu ia estudar também. Brasileiro é muito bem quisto no mundo porque nós somos amigáveis. Nós temos os nossos defeitos, sim. Eu sou contra falar mal de brasileiro, sabe? A gente tem muito defeito, como todo mundo. O ser humano tem defeito. Mas assim, galera, a gente tem um lado ruim, porque ao mesmo tempo você cuida muito da vida do outro. Mas assim, ter um suporte, uma amizade aqui é muito difícil. Fazer amizade nos Estados Unidos é difícil. Porque a maioria das pessoas que está aqui está correndo atrás do dinheiro. A maioria das pessoas aqui estão com um objetivo. Todo mundo correndo muito. Ninguém vai ter tempo para ficar correndo atrás de amizade, porque não é que é dinheiro. E aí E nós brasileiros, acho que a gente é muito intenso, né? A gente gosta de abraçar e gosta de amigo. E aqui também faz muita falta. Eu aprendi aqui nos Estados Unidos a ser um pouquinho mais... esperar o outro. A Filadélfia não é um lugar fácil. É um lugar agressivo. É um lugar que as pessoas são, sim, um pouquinho ignorantes pela cultura. É diferente, não é ignorantes, elas são mais firmes. Então eu tive que aprender, por exemplo, eu dirijo no Uber, eu converso com muita gente, tem muita gente legal, tem muita gente que entra no seu carro e nem olha na sua cara. E tá tudo bem, eu aprendi a lidar com isso. E também o ambiente é diferente. Você chega num trabalho, as pessoas não vão te receber igual no Brasil. Sabe, um funcionário novo, não. Demora uma semana, 2, 3, pra daí as pessoas irem se abrindo, irem conversando com você. Então, realmente o brasileiro nessa questão, nós somos muito mais calorosos do que os brasileiros e é uma grande dificuldade mesmo a gente se entender nisso daí. Falta pra mim também isso. Ainda mais nos últimos anos, eu não sei, é muita... as pessoas esperam muito de você, do seu futuro. Você tem que saber pra onde você tem que ir pro college, você tem que ter a sua vida toda planejada. E aí,
é todo mundo meio que fingindo tá bem. Fizemos esse vídeo. Bom, tá acabando. Pessoal, sobre esse negócio, essa pressão, né? Aqui desde cedo é um país capitalista. Então, o lucro pelo lucro, é a disputa. Aqui em casa, eu tento conversar com a minha filha assim. Eu fico numa linha tênue de não ser um cara também que pressiona ela demais e de também não ser um bunda mole demais. Eu quero que a minha filha esse programa, ela sabe, a gente tem várias conversas, eu falo pra ela, você precisa de um plano. Eu sei que você tem 17 anos, é diferente ter 17 anos hoje. Eu, quando tinha 17 anos, estava em outro lugar, né? Era uma outra história, uma outra realidade. Ter 17 anos hoje é outro rolê. Então, assim, a gente tem que equilibrar entre ela não ser essa pessoa que entra no mercado pra ferrar os outros, pra se dar bem, mas também de não ser uma pata choca, peace and love e ser feita de otária no mundo. Tem essa cobrança aqui nos Estados Unidos. Fala pra Giovana, vai buscar o seu corre, vai fazer, a gente conversa, eu fico no pé dela do inglês, nessa questão dela poder se comunicar, do espanhol. Então, assim, realmente a cobrança é grande, mas é pra todo mundo. Não é só pra adolescente, é pra mim, é pra todo mundo. Principalmente se você tá aqui sozinho, você que é mãe. Quantas mães vêm pra cá com os filhos? Quantos pais vêm pra cá e só deixa a mulher e filho em casa? Conversei com um brasileiro esses dias no Uber. O cara não vê a hora de voltar pro Brasil, enfim. Só antes da gente encerrar, pra não ficar muito depressivo esse vídeo, queria agradecer a ela aí por esse react. Eu queria falar já sobre esse assunto. Achei muito legal, me deu a oportunidade de falar. Galera, tudo que eu falei aqui não significa que eu seja ingrato, tá? Pela casa que eu moro, pelas coisas que a gente tem, tá? Não é isso. Eu só tô querendo trazer pra vocês perspectiva mais ampla das coisas pra que você entenda. Saúde nos Estados Unidos é muito difícil. Os preços estão cada vez mais altos, mas eu jamais dirigiria o carro que eu dirijo no Brasil sendo Uber, né? Eu jamais conseguiria comer num restaurante no Brasil, né? Porque o dinheiro vale mais. É isso que é difícil, galera. Eu faço uma refeição completa com 5 reais aqui. Imagina você ir no McDonald's e comer com 5 reais. É essa a diferença. Você não vai comer no Brasil com 5 reais. Aqui você come com 5 dólares. Simples assim. O dinheiro tem um peso diferente, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse react. Queria que você deixasse o seu like se você gostou, o seu comentário, você que mora aqui nos Estados Unidos. Mas a decisão no final é sempre sua, tá? Ai, eu queria tanto ir agora, eu tô dizendo isso, é problema seu! Eu não tô desanimando ninguém, tá? Fiquem com Deus. Eu quero fazer mais um vídeo sobre os Estados Unidos, falando mais coisas sobre a comunidade negra aqui nos Estados Unidos. Eu queria fazer um vídeo também sobre algumas diferenças. Comenta isso, o que vocês querem saber, tá? Um beijo, obrigado, Giovana. Até o próximo vídeo, tamo na sequência, galera. Não vamos parar. Um beijo, não esquece de dar o like. Beijo.